Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn. Vou ensinar a vocês o sistema de numeração, começando a nossa primeira aula hoje. A gente vai ter vários conteúdos aí de matemática do sexto ano. Então, vamos lá? O que é o sistema de numeração? É o conjunto de símbolos e regras utilizados para representar os números. Diversas civilizações, como a egípcia, a romana e a babilônica, elaboraram seu sistema de numeração. Nesta aula, vou ensinar a vocês o sistema de numeração dos egípcios e dos romanos. Lá na pré-história, nós sabemos que os seres humanos moravam em grutas e cavernas para se proteger dos animais selvagens, da chuva e do frio. Foram encontradas escavações arqueológicas, ossos, pedras e pedaços de madeira de 30 mil anos atrás com marcas. Essas marcas evidenciam as primeiras indicações de quantidade. Além de objetos como pedras, cordas, ossos, os seres humanos pré-históricos usavam os dedos das mãos e outras partes do corpo para contar. Então aqui temos uma foto, ela representa muito bem como que era o sistema de contagem dos seres humanos pré-históricos, né, que eles marcavam na pedra a quantidade, né, então eles usavam essas marcas, então aqui evidencia mesmo a primeira indicação de quantidade deles. Agora vamos falar sobre o sistema de numeração dos egípcios. A civilização egípcia teve início por volta de 32 mil a.C. no nordeste da África, às margens do rio Nilo. Os egípcios, no seu sistema de numeração, registravam 7 símbolos, e o seu sistema é na base 10. Então, aqui temos a representação do número do sistema de numeração dos egípcios. Então, aqui embaixo, começando com o número 1, aqui. Depois vem o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000 e o milhão. Então, eles usavam esses símbolos representando os números, né, como seu sistema de numeração. Agora, vamos ver alguns exemplos do sistema de numeração dos egípcios. Aqui a gente tem, né, a demonstração do número 5, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com a representação do número dos egípcios. Aqui nós temos uma outra representação, né? Esse símbolo aqui valendo 10, então ele é repetido 3 vezes, então 10, 20, 30. E o outro símbolo 1, 2, né? 1 mais 1, 2. Então aqui a gente tem 30 mais 2, 32. Então aqui é representado o número 32 dessa forma. E aqui a gente tem o 100, né? Representado por esse número, o 10 e o 20, né? 10 mais 10, 20. 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui 100 mais 20 mais 3, 123. Não havia símbolo que correspondesse ao número 0. Então, não tem nenhum símbolo que responde ao número 0. E cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes. Então, por exemplo, aqui no número 5, ele está sendo repetido 5 vezes, mas eu posso repetir este símbolo até 9 vezes. A posição ocupada pelo símbolo não altera seu valor. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, o 32, né, do número 32. Se nós escrevermos desta forma, ele também é um número 32, né? Porque aqui a gente tem 10 mais 10 mais 10, 30. 1 mais 1, 2. Então, 32. Então, a gente pode representar também dessa forma. Ou seja, a sua ordem não altera o seu valor. A ordem não altera o valor. Agora, vamos ver o sistema de numeração dos romanos, que a gente costuma ver nos relógios antigos, né, em livros de história que falam sobre os séculos. Então, a gente tem esse costume de encontrar os números romanos até nos dias de hoje. O sistema de numeração romano foi utilizado na Europa por mais de 1000 anos, em consequência da expansão do Império Romano. No sistema de numeração romano, há 7 símbolos. É o mesmo caso dos egípcios, são 7 símbolos, que correspondem a letras maiúsculas do alfabeto latino. Então, vamos ver aqui a representação do sistema de numeração dos romanos. Então, a letra I equivale ao número 1, o V é o 5,
o X é o 10, o L é 50, o C é o 100, o D 500 e o M 1000. Então, aqui é a representação dos números do sistema dos romanos. Agora, vamos de alguns exemplos. Aqui a gente tem CCXX1. Como que a gente sabe que número que é este, né? No nosso numeral. Então, aqui nós temos 100 mais 100, 200. Então, vou escrever aqui embaixo para vocês visualizarem melhor. 100 mais 100, mais 10, né? Que o x vale 10, mais 10, mais 10 e mais 1. Então, nós temos aqui toda a representação. Opa, aqui é um igualzinho. Então, temos 100 mais 100, 200, com mais 10, 210, com mais 10, 220, com mais 10, 230, com mais 1, nós temos aqui 231. Então, esse número CCXXXI equivale a 231. Outro exemplo, a gente tem MMDXII. O M é 1000, o D é 500, o X é 10 e o I é 1. Então, aqui a gente fazendo a somatória, nós temos 1000 mais 1000 mais 500 mais 10 mais 1 e mais 1. Então, isso aqui equivale a 1000 mais 1000, 2000, com mais 500, 2 e 500, 2, 510, com mais 2, 2, 500 e 2.512. Certo? Agora, nós temos um último exemplo, né? X, V e I. Como que nós representamos, né? O X vale 10, o V é o 5 e o I é o 1. Então, nós temos aqui 10 mais 5 mais 1 e mais 1. Então, 10 mais 5, 15, com mais 1, 16, mais 1, 17. Então, dessa forma, é representado, né, os números romanos. Nos números romanos não existe símbolo que corresponde ao zero. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos 3 vezes, ou seja, se eu pegar lá o Vzinho, que é o 5, então ele pode ser repetido 3 vezes. Se eu pegar o M, que vale 1000, ele pode ser repetido 3 vezes. Certo? Opa! Deixa eu apagar aqui. Agora, nós temos aqui uma letra colocada à esquerda de outra, de maior valor, indica que o menor valor deve ser subtraído do maior. O que quer dizer isso? Aqui nós temos a representação do número 4, que é por IV. A gente pega primeiro o V, que é 5, e subtrai do I, que é 1. Então, vai ficar 5 menos 1 é igual a 4. Nesse outro caso aqui, XL. O L é 50 e o X é o 10. Então, a gente subtrai 50 menos 10, 40. E o CD, né, o D vale 500, o C vale 100. Então, a gente subtrai 500 menos 100 igual a 400. Aqui nós temos também IX é igual a 10 menos 1 igual a 9. Né? O X vale 10 e o I menos 1 é igual a 9. XC, o C é igual a 100 e o X é igual a 10. Então, 100 menos 10 é igual a 90. E o CM, o M vale 1000 e o C vale 100. Então, 100 menos... 1000 menos 100 é igual a 900. Porém, só podemos escrever I antes de V e X, que é nesse caso aqui, ó. O I só pode ser escrito antes do V e do X. O X só pode ser escrito antes do L e do C. E o C só pode ser escrito antes do D e do M. Se não for escrito desta forma, não é um número romano.
Agora, uma letra colocada à direita de outro valor igual ao maior indica a soma de seus valores. Lá nós tínhamos a subtração no outro slide. Agora aqui nós temos uma adição. Eu tenho o número 5, que é representado por V, e o I representado duas vezes aqui, I mais I2, né? Então, eu tenho 5 mais 2 igual a 7. Neste outro exemplo, a gente tem aqui XX é 20, o V é 5 e 3 vezes repetido o I é 3. Então, 20 mais 5 mais 3 igual a 28. Um traço horizontal colocado sobre o número indica que seu valor deve ser multiplicado por 1000. Ou seja, se eu tenho meu Vzinho aqui e traçar um traço horizontal, eu devo multiplicar ele por 1000. Então, aqui vai ficar como? 5 vezes 1000 é igual a 5.000. Então, toda vez que você já visualizar um símbolo romano com um traço horizontal, você sabe que ele é multiplicado por 1000. Então, se eu tivesse o I aqui, seria 1 vezes 1000. É igual a 1000. Então, quando... Aqui faltou o tracinho, ó. Vamos fazer o tracinho. Quando tem o tracinho aqui, 1000. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre o sistema de numeração dos egípcios e dos romanos. Fique ligadinho para a próxima aula. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei. É isso aí, pessoal. Até a próxima!